Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a história, que é a Revolução Francesa. Então, por que a Revolução Francesa é considerado um marco, um momento importante da história? Porque foi com a Revolução Francesa que os ideais iluministas, que a gente já viu uma videoaula aqui no canal sobre isso, foram postos em prática. Então, tudo aquilo que os iluministas propunham no papel, na teoria, os revolucionários da Revolução Francesa colocaram em prática. A Revolução Francesa é tão importante que ela é considerada o marco do início da Idade Contemporânea, porque ela rompe, ela deixa para trás tudo o que havia de resquícios da Idade Média e da Idade Moderna, especialmente aí a estrutura do Antigo Regime. A Revolução Francesa ela é também tão importante porque a partir dela, da concretização dos ideais iluministas, que outros movimentos em outras partes do mundo vão acontecer, como, por exemplo, aqui na história do Brasil, a Inconfidência Mineira. A Revolução Francesa é um conteúdo que tem muitos detalhes, muitas informações minuciosas que nós precisamos prestar atenção. Por isso, eu vou fazer duas videoaulas separadas, né, para ficar mais fácil de a gente conseguir compreender esse conteúdo e aí não ficar um vídeo tão extenso. A Revolução Francesa, então, ela inicia em 1789, o início da Revolução é considerado em 1789 num evento que ficou conhecido como Queda da Bastilha. E ela se estende até 1799, quando o Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado e toma o poder para ele. Então, são 10 anos de processo revolucionário na França. E é por isso que é cheio de detalhes esse conteúdo. Então, para a gente entender como a França estava organizada e o que fez a França passar por um processo revolucionário, nós vamos ver o contexto histórico, aquilo que eu costumo chamar nas minhas aulas de pré-revolução. Por quê? Porque a gente precisa sempre analisar como é que estava a situação do país, do local, para acontecer uma revolução. E a França pré-revolucionária, ela estava passando por uma série de problemas. Porque a França ainda tinha resquícios do feudalismo lá da Idade Média. Então já tinham se passado muitos séculos desde o fim da Idade Média e a França ainda carregava esses resquícios na Idade Moderna. Então, primeiramente, qual era a realidade social da França? A sociedade francesa estava dividida em 3 ordens ou 3 estados. Esses estados, então, eles eram compostos pelo primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo. Quem é que formava, então, cada um desses grupos? Então, o primeiro estado, que era o clero, era formado pelas pessoas ligadas à igreja. Tinha um caráter religioso. E essa população aí, esse primeiro estado do clero, era composto por 5% da população. O segundo estado, que era a nobreza, era formada por todos aqueles títulos, viscondes, duques, arquiduques, enfim, que compunham a nobreza. E a nobreza era formada por mais ou menos 1,5% da população. E, por sua vez, o terceiro estado era formado pelo povo. Então, o povo englobava todo o restante da população, que não era nobre e que não era clérigo. Então, aí no terceiro estado nós temos os camponeses, nós temos os trabalhadores urbanos, profissionais liberais, nós temos aí também os burgueses. O primeiro e o segundo estado, eles eram os privilegiados da sociedade francesa. Por que eles eram privilegiados? Porque eles não pagavam impostos, eles eram parasitas do Estado, eles sugavam os recursos do Estado e eles tinham influência política, econômica e religiosa sobre o terceiro Estado. Então,
o primeiro e o segundo estado eram os que viviam muito bem, obrigado. E o terceiro estado, que era o povo, era composto pela maior parte da população. E eles é que pagavam impostos, que possuíam a obrigação de servir ao primeiro e ao segundo estados. Eles não possuíam direitos políticos, não tinham direito de participar das decisões políticas da França. E aí a gente diz, pessoal, que o terceiro estado carregava, sustentava o primeiro e o segundo estado, tá? Eles eram carregados pelo povo. E essa charge aí que vocês estão vendo nos mostra exatamente isso, né? O povo carregando o primeiro e o segundo estado nas costas, sofrendo com os pesados impostos, com as grandes obrigações que precisava cumprir para com esses dois estados e para com o rei. Não, praticamente nessa sociedade aí que a gente está vendo, não havia mobilidade social. Poucos casos é que conseguiam comprar um título de nobreza e se tornar nobres. Quem que conseguia comprar um título de nobreza? Geralmente pessoas que eram burgueses muito ricos e aí conseguiam adquirir um título de nobreza. Mas a mobilidade social era uma coisa praticamente inexistente nessa sociedade. A questão social, então, era essa divisão em 3 estados. Politicamente e economicamente, a França estava sustentada no absolutismo e no mercantilismo. Então, no absolutismo aí, os reis franceses, eles concentravam os poderes nas suas mãos. O executivo, o legislativo e o judiciário estava no controle do rei, do absolutismo. E o mercantilismo aí é a prática econômica que se associa ao absolutismo. Então, ocorre uma forte intervenção do Estado nas questões econômicas e isso também era um ponto que desagradava a burguesia. A gente vai ver isso aí ao longo da videoaula. Então, sociedade estamental, mercantilismo, absolutismo, características do antigo regime, tá? Aí é toda a questão de honras, de privilégios, de condições de nascimento que vinha se arrastando desde o início da Idade Moderna. Não bastasse todo esse contexto aí de desigualdade social, econômica e política, a França vai passar por uma crise financeira. Por quê? Porque a França havia enfrentado uma guerra contra a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos. Aí a França gastou muito dinheiro e perdeu a guerra. Então aí já tinha mais um ponto para se acrescentar a toda essa realidade que o terceiro estado vivia. Porque daí os impostos para tentar vencer a guerra recaíram sobre o terceiro estado. Não bastasse isso, a França decidiu que ela ia se vingar pela derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e ela financia a independência das 13 colônias aqui na América. Ela financia a independência das 13 colônias que vai levar ao surgimento dos Estados Unidos. Então, ela ajuda os colonos das 13 colônias a se tornarem independentes da Inglaterra. A França também vai sofrer com uma profunda crise administrativa. Por quê, gente? Porque o rei, o absolutismo e o primeiro e o segundo estado, eles viviam de forma muito luxuosa. Eles não se importavam se o povo estava passando por necessidade, se havia uma crise generalizada no país. Eles queriam comer do bom e do melhor, vestir as melhores roupas, fazer as melhores festas. Então, o primeiro e o segundo estado, a realeza, eles viviam de forma luxuosa. E aí não tinha, gente, recursos estatais que mantivessem uma economia estável. Então, a França gastava com coisas desnecessárias que não competia, não tinha necessidade de intervir, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, e além disso gastava o que não tinha para se manter rica, luxuosa, se manter um status social. Então o terceiro estado aí sofria mais ainda.
não bastasse toda essa realidade aí que a França estava vivendo, o clima resolveu meio que trapacear também. Então aconteceu um período de prolongadas secas na França que fizeram com que as colheitas fossem péssimas. E quando não tem colheita boa, consequentemente não tem alimentos. Então a produção alimentícia caiu muito e houve uma crise de abastecimento na França, e aí a população do terceiro estado passou fome. Então todo esse cenário aí de sociedade estamental, absolutismo, mercantilismo, crise financeira, crise administrativa e uma crise agrária gerou uma série de descontentamentos e revolta entre a população, entre o terceiro estado, que eram os explorados, que eram os que sustentavam toda a economia francesa. E aí, gente, toda essa onda de descontentamento e revoltas que havia na França foi incentivada, vamos dizer aí, ainda mais pelos ideais iluministas. Os ideais iluministas, desde o século XVII e início do século XVIII, estavam ganhando cada vez mais espaço na sociedade francesa. Estavam aí se tornando uma fonte de inspiração para o terceiro estado, especialmente para a burguesia. E isso vai motivar uma onda de revoltas, de conflitos populares, porque o ideal iluminista era ser contra o absolutismo monárquico. E era exatamente isso que descontentava o terceiro estado. Essa forma de fazer política que não pensava em todos, que pensava somente nos privilégios daqueles que tinham poder aquisitivo e poder político. Então, essa crise toda aí que a França estava passando, que a gente acabou de ver, fez com que o rei Luís XVI, que era o rei neste contexto de final do século XVIII, em 1787, convocasse a Assembleia dos Notáveis. Quem é que era que formava a Assembleia dos Notáveis? Eram membros do primeiro e do segundo estado, os notáveis da sociedade. Por que ele convoca essa Assembleia? Para propor para o primeiro e para o segundo estados que eles também pagassem impostos, não só o terceiro estado, para que fosse cobrado um imposto que era chamado de subvenção territorial, ou seja, era um imposto sobre as propriedades desses nobres e do clero. É lógico, né, gente, que eles não aceitaram, porque aí, além deles terem os seus privilégios restringidos, eles iam ter que tirar dinheiro do bolso. Só que foi uma das alternativas que o rei Luís XVI tentou fazer para amenizar toda aquela crise que a França estava passando. Não deu certo. Então, o primeiro e o segundo estado disseram: não, nós não vamos pagar impostos de jeito nenhum. É o nosso privilégio, é o nosso direito, então a gente não vai pagar. Aí, depois disso, no ano seguinte, em 1788, o rei Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era uma reunião que concentrava o primeiro, o segundo e o terceiro estado para discutir assuntos de ordem geral. Que assuntos iriam ser discutidos em 1788? Um novo sistema de taxação para a França, um novo sistema de impostos. Porque o terceiro estado vinha questionando o rei Luís XVI de por que só eles pagarem impostos e o primeiro e o segundo estado não pagarem nada se a França estava em crise. É importante a gente pensar, pessoal, que o rei Luís XVI, ele era um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Um déspota esclarecido eram os reis
da França e os reis de outros países da Europa que tentavam aplicar algumas ideias iluministas no seu governo. Claro, eles não iam deixar de ser absolutistas porque eles não queriam. Era vamos dizer assim, era a conquista deles. Eles não iriam deixar de ser absolutistas. Mas aí eles começam a colocar em prática algumas das ideias iluministas para tentar melhorar o seu governo, para dar mais eficiência ao seu governo. Aí, a Assembleia dos Estados Gerais se reúne para discutir isso. Só que não deu em nada, pessoal, porque a forma de eleição da Assembleia dos Estados Gerais fazia com que o primeiro e o segundo estado se reunissem e votassem contra o terceiro estado, porque a eleição não era por pessoa, a eleição era por estado. Então, o primeiro e o segundo estado tinham interesses em comum, então eles sempre votavam juntos e o terceiro estado ficava sozinho. Aí, como o primeiro e o segundo estado votaram contra o terceiro estado, o que o rei Luís XVI fez? Ele dissolveu os Estados Gerais e fez com que todo mundo fosse embora. Só que o que aconteceu? Nada de bom se decidiu para o terceiro estado aí. Então, o terceiro estado fica descontente com a dissolução dos Estados Gerais. E aí, extremamente indignados com o Luís XVI, com o primeiro e o segundo estado, os membros do terceiro estado, eles se juntam e fazem um juramento entre eles de que eles se manteriam unidos até que eles conseguissem elaborar uma constituição para a França. E essa constituição tinha como ponto principal limitar os poderes do rei, porque eles não eram a favor do absolutismo monárquico. Então, a partir da dissolução dos Estados Gerais, o terceiro estado, ele meio que se autoproclama a Assembleia Constituinte. Em que ano? Em 1789, o ano que vai eclodir a Revolução Francesa. Então, se o terceiro estado se autoproclama a Assembleia Constituinte, o que eles vão fazer? Elaborar uma Constituição para a França. E aí, gente, uma onda de protestos, de revoltas, de conflitos urbanos e rurais vão eclodir em toda a França. E acontece aí o ápice do nosso movimento revolucionário, que é o que os historiadores marcam como o início da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha acontece no dia 14 de julho de 1789. E ela marca o início da Revolução Francesa porque a Bastilha, ela era uma prisão, uma fortaleza que representava o poder absolutista na França. Por que ela representava o poder absolutista na França? Porque na Bastilha eram presos todos os opositores políticos do absolutismo. Então, tomar a Bastilha representava dar fim ao absolutismo na França, ou pelo menos iniciar a queda do absolutismo. Então, a tomada da Bastilha fez com que em toda a França eclodissem várias revoltas. E esse período ficou conhecido como Grande Medo. Por que Grande Medo, pessoal? Porque essa onda revolucionária de revoltas armadas que vão eclodir por toda a França, elas serão extremamente radicais. Os camponeses, em várias regiões da França, eles vão invadir propriedades dos nobres, da igreja, vão atear fogo nessas propriedades, vão assassinar os donos dessas propriedades e vão tomar para si essas propriedades, essas fazendas, enfim. E aí, gente, esse grande medo, ele se espalha por toda a França, mostrando que os revolucionários estavam dispostos a qualquer coisa. E esses revolucionários, eles que vão surgir aí, eles são chamados de sans-culottes.
Então, quem eram os sans-culottes? Eram as pessoas comuns da França, os trabalhadores, aqueles que desejavam profundas transformações e que nesse contexto vão dar a sua vida pelo movimento revolucionário. Por que eles eram chamados assim? A palavra, a expressão sans-culottes em francês, ela significa sem calça. Por que sem calça? Porque eram os trabalhadores que usavam roupas comuns, que não usavam aquela calça, aquela roupa que é tradicional da nobreza. Então faz menção à forma de vida dos sans-culottes, que eram os trabalhadores franceses. E eles vão ser muito importantes nesse processo revolucionário. São eles que vão dar início à queda da Bastilha e ao Grande Medo. Na sequência desse processo revolucionário, da Assembleia Constituinte estar reunida, eles vão estabelecer a abolição dos privilégios feudais. Então, vão deixar de existir aí a ideia de nobreza, de que a nobreza não paga impostos. E junto a isso vai ser declarada a Constituição Civil do Clero, que também meio que abole os direitos do clero e inicia um processo de separação entre Estado e Igreja. Porque a Declaração Civil do Clero vai dar início a um processo de laicização da sociedade francesa. A ideia que era iluminista de separar Estado e Igreja. Estado não influencia na Igreja e Igreja não influencia no Estado. E nesse contexto surge um outro documento muito importante, que é o que marca aí a conquista de muitos direitos para a sociedade, que marca o início da Idade Contemporânea e que muitos direitos que nós temos hoje surgiram nesse contexto, que é a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que essa declaração previa? Ela extinguia de forma eficiente tudo que ainda havia de Idade Média e de Idade Moderna na França. Por isso que vai dar início a uma nova era. O que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecia, gente? Vários direitos. Como ela era de inspiração iluminista, muitas coisas que os iluministas propuseram vai ser colocada em prática, como, por exemplo, a divisão dos poderes em 3 esferas: executivo, legislativo e judiciário. Justamente a ideia lá do Montesquieu, que vocês podem ver na videoaula do Iluminismo, vai ser aplicado a partir dos direitos do homem e do cidadão. Além disso, a declaração vai estabelecer o direito às liberdades individuais, né, o direito à vida, o direito à propriedade, que era uma grande bandeira, uma grande proposta iluminista e defendida pela burguesia. E aí vai vir um direito muito interessante, que é o direito de resistir à opressão e à tirania. Então, a declaração prevê que a pessoa, que os seres humanos, que os indivíduos, eles têm o direito de lutar contra governos opressores, contra governos tirânicos, que era o que o absolutismo tinha de características, né? Essa tomada do poder, essa decisão do poder, sem consultar ninguém. Eu quero, eu vou fazer e os outros, vocês demais, só aceitem. E além disso, a Declaração dos Direitos Humanos, ela vai estabelecer, vai colocar na prática que as pessoas, né, junto a essa ideia de resistir aos governos tirânicos, que as pessoas devem e podem lutar por igualdade, fraternidade e liberdade. Os três objetivos que as ideias iluministas tinham. Então, a revolução estava iniciada. O negócio estava fervendo na França, a população estava revoltada porque estava muito indignada com o que vinha acontecendo. E aí, em 1791, a Assembleia Constituinte elabora e concretiza a primeira Constituição na França. E a partir desta primeira Constituição, a França se torna uma monarquia constitucional.
Até então era uma monarquia absolutista. A monarquia constitucional, então, ela põe fim ao absolutismo e dá início a uma nova era política na França, porque agora o poder do rei, vai existir um rei ainda, mas o poder do rei vai ser limitado por esta Constituição. Vai ter poderes estabelecidos pela Constituição. E aí, gente, a Constituição de 1791, ela oficializa tudo o que havia sido proposto pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E também ela prevê o estabelecimento de outros aspectos, como, por exemplo, do voto censitário. O voto censitário era o voto baseado na renda. Então, todas as pessoas que conseguissem comprovar uma determinada renda iriam conseguir participar das eleições. Isso, gente, é uma ideia burguesa, tá? Essa ideia do voto censitário. Aí, nesse contexto todo, o Luís XVI fica louco de brabo porque ele não queria ter os seus poderes limitados pela Constituição e ele arquiteta um plano com a Áustria e a Prússia, que eram monarquias absolutistas, para ele fugir e para ele receber o apoio desses dois países e dar fim ao processo revolucionário. Então, em 1792, o Luís XVI e a sua esposa tentam fugir para a Áustria. Porém, eles são presos na fronteira, são capturados e ele vai ficar em prisão até que, posteriormente, ele vai ser julgado. Então, nesse contexto aí de promulgação da Constituição, a Assembleia Constituinte deixa de ser Assembleia Constituinte e passa a ser uma Assembleia Legislativa, ou seja, uma Assembleia de Deputados que vão elaborar aí novas leis para a França. Só que a Assembleia Legislativa, ela passa a se dividir em grupos, em tendências políticas dentro da França, que são esses revolucionários aí que eles passam a se dividir em grupos porque eles começam a ter ideias divergentes sobre como deveria seguir a revolução. Quem são esses grupos aí? Os girondinos e os jacobinos. E é com os girondinos e jacobinos que surge a ideia de direita e esquerda que nós temos até hoje no cenário político. Vamos ver primeiro quem era cada um e depois por que surge a ideia de direita e esquerda. Então, os girondinos, eles eram membros da alta burguesia e da nobreza liberal. Eles queriam a aplicação essencial das ideias burguesas no governo. Por isso, eles eram contrários à ocorrência de grandes mudanças políticas e econômicas, tá? Eles queriam que acontecesse algumas mudanças, mas não tão radicais, porque se fosse tão radicais, o que ia acontecer? Eles podiam perder seus direitos, podiam perder seus privilégios. E, além disso, os girondinos, eles queriam evitar a maior participação dos trabalhadores no governo. Queriam que o governo fosse restritamente da alta burguesia e da nobreza liberal. Eles eram conservadores. E do outro lado, contrário às ideias dos girondinos, tem os jacobinos. Então, os jacobinos, eles eram radicais. Eles queriam mudanças muito profundas na França, queriam que o povo tivesse direito de participação. Os jacobinos eram, então, representantes da baixa burguesia e da população em geral. Eles queriam que as mudanças na França beneficiassem os pobres. Queriam que beneficiasse, de forma geral, todo o terceiro estado e não somente a alta burguesia. E aí, pessoal, por que direita e esquerda? Porque os girondinos, eles se sentavam à direita do rei na Assembleia.
Então, os girondinos eram os conservadores e a partir disso surgiu a ideia de que a direita é conservadora, né? Tem aí ideias mais ligadas ao liberalismo, ligadas à burguesia. Então, os girondinos sentavam-se à direita do rei na Assembleia, por isso a direita tem ideias conservadoras. Já os jacobinos, eles se sentavam à esquerda do rei na Assembleia. Por isso que se associa aí a ideia de que a esquerda ela é mais radical, que ela quer profundas transformações. Nesse cenário aí, gente, o rei, né, estava preso porque tinha tentado fugir. A Áustria, a Prússia e outros países que tinham monarquias absolutistas na Europa ficaram morrendo de medo de que as ideias revolucionárias se espalhassem e eles fossem presos e acontecesse a mesma coisa com eles que estava acontecendo com o Luís XVI. Então, principalmente a Áustria e a Prússia organizam um exército, uma coligação militar para combater, para guerrear os revolucionários franceses. Então, iria se formar assim, 2 exércitos. O exército francês, o exército revolucionário, contra o exército da Áustria e da Prússia, que queriam conter o avanço da Revolução Francesa, que queriam conter o avanço desse processo revolucionário pela Europa. E aí, houve uma guerra em que os revolucionários franceses conseguiram vencer a coligação da Áustria e da Prússia. Então, não deu certo a ideia da Áustria e da Prússia de combater a Revolução Francesa. Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos dar continuidade ao período que vai vir, que é a República Francesa. Então, até agora, a gente viu a monarquia constitucional. No final do segundo vídeo, pessoal, eu estarei fazendo um esquema, uma organização dos 2 vídeos dos períodos que compõem a Revolução Francesa. Espero que tenha ficado claro essa primeira parte aí do conteúdo, que é o contexto da França antes da Revolução, a eclosão da Revolução e a monarquia constitucional. Então, até o próximo vídeo, que vai ser a segunda parte da Revolução Francesa. Um beijo a todos!